Abençoe, querido, que graça, viu? Deus lhe conserve assim, em nome de Jesus. Você encontrou o texto? Amém? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora, por favor, atenção dobrada ao versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: O grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por todas as cidades circunvizinhas. Amém? Você, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Estaremos constantemente recorrendo a esta e a outras passagens da Escritura. Nós tivemos nesta tarde duas aulas, duas palestras a respeito da pessoa do Espírito Santo. Falamos a respeito da sua personalidade, da sua divindade. E nesta noite nos é dada a oportunidade de não trazer um ensino propriamente dito, mas uma mensagem, uma pregação. É verdade que quem acompanha o meu ministério, você pode fazer isso inclusive através das redes sociais. Vou pegar aqui o gancho do cantor, até dizer ao pastor Jaziel que eu trouxe uma caixa de DVD. Foi-se o tempo, né, irmãos? Foi-se o tempo. Mas você pode nos acompanhar pelo YouTube. Nós temos um canal, e nesse canal nós temos feito alguns episódios a respeito da nossa fé pentecostal. Então, nós já temos 4 episódios onde eu trato sobre o que é ser pentecostal, o que é batismo com fogo. Eu falo se profecia é pregação. E estamos aí prevendo outros episódios para a edificação da fé desta igreja e de todos aqueles que tiverem acesso ao nosso canal. E quem acompanha o meu ministério sabe que enquanto eu prego, eu ensino. É característica minha, esse traço, né, de magistério na pregação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A minha mensagem ela é composta por pelo menos 3 características. Uma parte cognitiva, onde eu vou colocar você para pensar. Uma parte racional, onde você vai raciocinar um pouco, vai avaliar, vai pesar, vai julgar o que está sendo dito, porque é assim que deve ser a mensagem. Mas também, nós como pentecostais que somos, temos um elemento pneumático, onde nós cremos na ação soberana, sobrenatural do Espírito, e Ele tem liberdade para operar entre nós, amém? Você é pentecostal, amém? Amém. Então você deve dar esta liberdade ao Espírito Santo. Então nós, nessa noite, desejo falar sobre este texto, e mais especificamente sobre o versículo 16. Eu poderia tratar sobre o milagre da ressurreição do filho da viúva em si. Se eu fosse tratar sobre isso, eu daria foco com certeza naquilo que está escrito no versículo 14, quando Jesus diz: Menino, a ti te digo, levanta-te. Ou uma melhor tradução literal do texto grego: Menino, a ti te digo, seja levantado. Eu mostraria o poder que a palavra de Jesus tem para levantar aquele que está morto, neste caso, uma morte literal. E Jesus diz ao moço: seja levantado, porque ele tinha dito: a ti te digo. Então a palavra de Jesus levantou este moço. Eu poderia falar sobre o poder milagroso de Jesus,
poderia falar sobre isso, mas o meu coração queima nesta noite para falar sobre o que está no versículo 16. Quando Deus visita o seu povo. Você pode repetir comigo, por favor? 1, 2, 3. Quando Deus visita o seu povo. Esta é uma mensagem que tem ardido em meu coração nos últimos dias, devido à iminência de um avivamento, devido a tanto ser falado sobre este assunto, devido ao que ocorreu em fevereiro do ano passado em uma universidade lá no Kentucky, nos Estados Unidos. E o meu coração tem ardido por avivamento, tem ardido pela visitação de Deus. E quando nós falamos sobre visitação, nós precisamos ter a mente aberta para o que está escrito na palavra, porque o vocábulo, a expressão visitação, pode ser encontrada tanto no Antigo quanto aqui no Novo Testamento. Por exemplo, você encontra a expressão visitação, você encontra a expressão Deus visitou, e, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 1, diz que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o Senhor fez com Sara como tinha prometido. Neste texto, a expressão visitar aponta para a bênção de Deus, mas também em Jeremias capítulo 51, versículo 18, ali está escrito: vaidade são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Aqui a palavra visitação é usada em sinônimo de juízo. E essa expressão, talvez você, um ouvinte um pouco mais crítico e um pouco treinado na escritura ou na teologia, talvez questione: será que esse vocábulo é realmente bíblico? Será que esse vocábulo é lógico? Porque o pregador falou na tarde deste dia que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, são onipresentes. Então faz sentido dizer que o Espírito Santo está visitando a sua igreja? Se ele está presente em todos os lugares, se ele está presente no mundo inteiro, no universo, faz sentido utilizar esta expressão? E eu vou lhe responder categoricamente: sim, faz sentido. Primeiro, porque ela é bíblica. A Bíblia é quem diz que Deus em diversos momentos visitou o seu povo. Em segundo lugar, porque esta expressão é uma metáfora, é uma expressão simbólica, que fala sobre uma atividade clara, viva e manifesta de Deus em favor ou contra um povo. A expressão visitação é usada na Escritura como sinônimo da bênção de Deus sendo derramada sobre alguém. A expressão visitação é usada na história e na teologia dos avivamentos. Você pode encontrar teólogos do avivamento, como por exemplo o Richard Owen Roberts, usando a expressão visitação para se referir aos grandes moveres de Deus do século XVIII, com Jonathan Edwards, com George Whitefield. Você encontra teólogos pentecostais, teólogos reformados, que usam a expressão visitação para tratar de avivamento. É uma expressão bíblica, é uma expressão teológica, é uma expressão histórica. E todas estas referências dizem respeito a uma só coisa: Deus manifestando algum dos seus atributos no meio da sua igreja. Nós precisamos de uma visitação, queridos, quando algum atributo de Deus está frio em nosso meio ou está esquecido. Por exemplo, nós vamos perceber que nos séculos 18, a necessidade de frequência à igreja estava caindo cada dia mais. Aí vem o Senhor avivando o seu povo com Charles Finney, e os bares se fechavam, e as pessoas começavam a frequentar novamente a igreja. Por quê? Porque a presença de Deus, o senso da presença de Deus era algo real no meio do seu povo. Deus visita o seu povo, manifestando algum dos seus atributos.
Por exemplo, suponhamos que nós precisamos ter uma melhor compreensão sobre a ira de Deus. Foi o que aconteceu lá em Northampton, na Inglaterra, quando o Jonathan Edwards, ou melhor, nos Estados Unidos, quando o Jonathan Edwards prega aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado. O povo estava letárgico, frio, pensando em Deus apenas como um Deus de amor, como um Deus que suporta pacientemente o pecado do seu povo. Aí vem Jonathan Edwards com aquela visão embaçada, em uma igreja escura, iluminada por um lampião, com seu sermão escrito, e ele lendo o sermão dizendo: nós estamos diante de Deus como uma aranha asquerosa amarrada por um fio, e Deus está nos colocando às chamas do inferno. A qualquer momento o fio se rompe e nós cairemos na sua justa ira. E as pessoas daquela igreja, ouvindo aquele sermão, diz a história que eles tiveram uma compreensão tão viva e santa do atributo de justiça de Deus, que muitos deles se agarravam aos portais daquele templo, se agarravam às colunas daquele templo, porque eles estavam escutando os sons terríveis do inferno, e com medo de caírem lá, arrependiam-se em lágrimas dos seus pecados. Deus visita aquela comunidade, trazendo o senso da sua justiça e santidade. Nós poderíamos tratar aqui sobre muitos avivamentos, sobre muitas visitações, mas essas aqui, a princípio, nos são suficientes. Nós temos inclusive em nossa inódia hinos que falam sobre Deus visitar. O hino 530 da harpa cristã diz assim: vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Inclusive há um hino contemporâneo muito bonito que diz: vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem. Esta expressão é carregada de bíblica teologia, é carregada de bíblico significado, e é sobre ela que eu quero tratar essa noite. O que é uma visitação divina? Visitação divina, o que é? Alguns têm problema com esta terminologia, com esta linguagem, porque tem sido muito comum no nosso meio assembleano. O jovem muitas vezes vive de extremos, quando não é um assembleano reteteriano, daquele que não quer um culto assim onde se reflete, que é só aquela coisa, pulo, marcha, grito, calce nos ossos, aquela correria para lá e para cá. Quando ele se depara com a necessidade de conhecer, aí lê 2 linhas de teologia, 2 artigos de algum reformado, assiste a alguma pregação de algum reformado na internet, aí chega na igreja bancando o doutor, criticando todo mundo. Ah, esse pastor é um herege. Ah, esse pregador não sabe de nada, é um herege. Ah, esse povo precisa de Bíblia, é tudo antibíblico. Aí questiona. E isso não diz respeito somente a um problema do jovem, isso muitas vezes diz respeito a um problema nosso, que estamos no púlpito. Porque se nós não tivermos farinha na panela para dar a esse povo vai buscar fora. Aí chega, visitação. Isso é heresia, isso não é bíblico. Aí olhamos para o texto. Deus visitou o seu povo. Do mesmo modo, quando nós oramos, vem Espírito, nós não estamos literalmente dizendo que o Espírito Santo está lá longe e nós aqui precisando dele. Quando dizemos Espírito Santo, és bem-vindo, são linguagens metafóricas que convidam à ação poderosa do Espírito. Visitação divina é Deus revelar de modo vivo e renovar em nós atributos seus que estão esquecidos.
Como você chegou aqui essa noite? Do que você precisa? O senso de quê? A compreensão de quê você precisa ter avivado em seu coração? De um Deus de amor, de um Deus justo e santo, de um Deus que opera milagres, de um Deus que estende sua mão de misericórdia. Eu quero acreditar que se você tiver no seu coração para ainda hoje uma expectativa santa e uma fé firmada na Escritura, Deus vai te visitar a tua necessidade. O que é uma visitação divina? É um avivamento. Aqui em Lucas 7,16, os naimitas chamam de visitação o fato de Jesus poderosamente ressuscitar um morto. Só se havia ouvido falar de algo semelhante nos ministérios de Elias e Eliseu. Um homem ressuscitar mortos, isso não pode ter outra explicação. Deus está no meio de nós. Visitação divina é Deus devolver a vida àquele que está morto. Eu tenho certeza que esse moço estava deitado no esquife, vestido, embalado, mas ele estava morto. Você precisa de uma visitação quando você está como qualquer outro, mas dentro de ti existe morte. Você vem, cumpre todos os ritos, cumpre todos os atos litúrgicos, canta, levanta, senta, muitas vezes até chora, mas você está morto. Você não tem vida em si, você não consegue vencer o pecado, não consegue vencer as turbulências do mundo. Você precisa de uma visitação. Quando ela ocorre? Quando ocorre uma visitação? Em primeiro lugar, no período de maior necessidade. Nós temos uma mentalidade religiosa, onde nós buscamos apenas nos lançar responsabilidade. Não estou dizendo que não temos, mas a mentalidade religiosa, ela exclui a graça divina e lança tudo sobre os ombros da igreja, sobre os ombros dos homens. E dizemos assim: esse povo fala em avivamento, que Deus vai avivar, mas o pecado está dominando. Não existe mais temor. Deus não vai avivar coisa nenhuma. Mas, querido, o avivamento é um presente para os perfeitos ou o remédio para os doentes? Deus só manda avivamento quando há necessidade dele. Deus só envia uma visitação porque Deus visitou Naim, porque havia uma necessidade, e em Naim havia morte. Quando Deus vai te visitar? Quando Deus vai te enviar um avivamento? Quando em você algo estiver errado. Quando houver uma necessidade. Um pastor sul-africano chamado Isaac Burg, ele define avivamento da seguinte maneira: avivamento é uma medida anormal de Deus para uma igreja subnormal na intenção de trazê-la à normalidade. É quando algo não está bem, Deus dá um choque de realidade para que a normalidade dos céus sejam estabelecidas na terra. Você já viu alguém sendo reanimado? O camarada está morto, coração parou, a RCP,
a reanimação cardiopulmonar não deu certo. Aí lá vem o DEA, o desfibrilador, conecta os fios, os cabos. Ele faz uma leitura do corpo, vê que não há batimentos e desfere um choque. 6.000 volts, 7.000 volts, para que o coração pegue no tranco. É necessário um choque para que a vida volte. Quando ocorre a visitação? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 21, que Deus visita Sara e ela concebe um filho. Por que foi necessário Deus visitar Sara? Porque a necessidade de Sara era ser curada da sua esterilidade. Sara necessitava de um milagre. Então Deus visita Sara concedendo o milagre. Deus nunca vai enviar um avivamento sem que a igreja necessite dele. Se nós fizermos uma leitura da história, eu sou apaixonado pela história dos avivamentos. Nós vamos perceber que Deus só envia um avivamento, ou melhor, como lemos na história, todos os avivamentos que foram enviados, Deus assim o fez após um momento de crise. John Wesley, a Revolução Francesa instalada na Europa e não alcançou a Inglaterra porque havia um povo avivado lá. 1914, a Primeira Guerra Mundial estourando e o avivamento pentecostal percorrendo o mundo. 1940, 1945, a Segunda Guerra Mundial. 1950, o grande mover, o grande avivamento de cura. Guerra Fria, no final da década de 80. 1995, 1994, o grande avivamento em Toronto. Agora, recentemente, a Ucrânia, em guerra contra a Rússia, saímos de uma pandemia e Deus envia uma fagulha na Universidade de Ausbury para nos mostrar que Deus está pronto para avivar o seu povo. Quando ocorre a visitação? Em um momento inesperado. Eu acho interessante nós falarmos sobre avivamento. Eu acho louvável nós marcarmos conferências sobre avivamento. Acho necessário. Acho interessante tratarmos sobre este tema, porque auxilia a preparar o caminho do nosso coração. Mas ninguém pode colocar na agenda de Deus quando o avivamento vai acontecer. Nós podemos preparar o coração para o avivamento. Em 1904, um homem chamado Frank Bartleman convocou sua igreja local lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, para orar. Porque Deus estava se movendo no país de Gales. E ele estava sentindo o desejo de buscar. O coração dele foi preparado para o avivamento. Deus envia o avivamento da Rua Azusa em 1906. Mas ninguém deve ou pode ter a audácia de dizer que o avivamento veio no dia e no momento que ele marcou. Nós estamos aqui hoje. Nós vivemos tempos em que o formalismo tem tomado conta. O culto está marcado para terminar, lógico, todo culto tem início e tem fim, às 21 horas. Mas já pensou, se daqui para o fim deste culto, Deus se move de uma maneira sobrenatural, de uma maneira soberana. Imagine se eu não consiga terminar essa mensagem como aconteceu em Atos 10 e 43, 44. A Bíblia diz que estava Pedro ainda a falar. Pedro tinha acabado de introduzir o seu sermão. Caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que o ouviam.
Já pensou se hoje, de modo inesperado, você não consiga sair daqui para voltar à sua casa, porque o Espírito de Deus tomou o lugar de uma maneira que você não tem vontade de sair? De um modo inesperado, vem o avivamento. A Bíblia diz que 7 dias depois de Jesus ter ressuscitado, ou melhor, ter subido aos céus. Normalmente nós afirmamos que foram 10 dias, mas pense comigo. Jesus ressuscita ao 3º dia. Passa 40 dias com os discípulos. E o Pentecoste é o dia 50 depois da Páscoa. Sobra quantos dias? 7. 7 dias depois de Jesus ter subido aos céus, os discípulos estavam orando. Eles já estavam orando há 7 dias. Me permita, por favor. Eu fico imaginando. Aqueles que estavam juntos com os discípulos, a Bíblia diz que eram quase 120. Nós tínhamos os 12, com Matias, é claro. Nós tínhamos os 70, já vão 82. Quem eram os demais, hein? Eu fico imaginando, pastor. Maria Madalena. Fico imaginando a mulher do fluxo de sangue. Bartimeu, o ex-cego. Aí eu fico imaginando Zaqueu, chegando em casa, dando um cheiro na mulher, no menino, dizendo: minha filha, eu vou ali orar. O mestre disse para não nos ausentarmos de Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Então, minha filha, eu vou para lá, mas eu não sei quando eu volto. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu só volto com a chama que ele prometeu sobre a minha cabeça. E eles foram. A Bíblia diz que eles estavam orando incessantemente. Atos 1 e 14. Eles perseveravam na oração. Até que de repente, Atos 2 e 3. De repente, ouviu-se um som. Esse de repente fala do inesperado de Deus. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que sabe trabalhar. E o modo como Ele trabalha se enquadra na sua economia, na sua administração, na sua sabedoria. Talvez Jesus ele poderia, assim que tivesse chegado diante de Deus na sua ascensão, enviado o Espírito Santo com os discípulos ainda no Monte das Oliveiras. Mas Ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. E inesperadamente, o Espírito Santo é derramado naquele cenáculo. Todos aqueles irmãos são cheios do poder profético prometido. E passaram a pregoar o Evangelho com muita ousadia, virando o mundo inteiro de cabeça para baixo. Porque de repente, Deus visitou o seu povo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: pode ser hoje. De repente. Pergunta para ele assim: está disposto a colocar a tua reputação em risco? Porque quando o avivamento veio, depois, quando os discípulos, Paulo, que também foi avivado, chega numa cidade e disseram assim: aqueles que têm atordoado o mundo chegaram até nós. A fama deles era de bagunceiros, agitadores. Quando o avivamento vem, muitas vezes a coisa sai do nosso trilho. O que Deus faz na visitação, nós vimos agora que a visitação ocorre no momento de maior necessidade, em um momento inesperado. Quem diria que Jesus ressuscitaria aquele garoto? O que estava marcado não era a ressurreição dele, o que estava marcado era o seu enterro, o seu sepultamento. Mas na visitação, Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Você entrou aqui essa noite, talvez enfermo, carregando consigo um caroço, um tumor,
carregando consigo uma doença que até agora os homens não puderam dar jeito. Eu creio que Deus vai te visitar hoje e você vai voltar para casa de posse do seu milagre. O que Deus faz na visitação? Qual é a obra de Deus na visitação? Deus opera uma obra. Em primeiro lugar, tomando o livro do Gênesis mais uma vez como padrão, Gênesis 21, versículo 1, conforme já lemos, Deus havia prometido a Abraão e Sara um filho. E a Bíblia diz que Deus visita Sara cumprindo a promessa. Deus na visitação cumpre todos os planos que Ele tem estabelecido para o seu povo. Deus na visitação cumpre o propósito para o qual Ele estabeleceu o seu povo. Deus tem um propósito para esta igreja. Deus tem um propósito para você. Retire da sua mente que o propósito de Deus para ti é apenas vir para o culto, ficar assentado, ouvir e voltar para casa. Não, o propósito de Deus é muito maior. E nós vemos em Gênesis 21, verso 1, que Deus é aquele que cumpre o seu propósito com o seu povo. Esteja preparado, Deus vai visitar você, Deus vai lhe chacoalhar, Deus vai abrir sua visão e vai mostrar para o que Ele tem te chamado, tem te escolhido, tem te designado. Porque quando Deus visita o seu povo, Ele cumpre promessas que por você talvez já estejam esquecidas. Ele cumpre promessas improváveis. Me lembro de um jovem rebelde chamado William. O jovem William foi visitar a casa do avivalista John Wesley. Os professores apresentaram aqui, a biblioteca dele. Essa era a sala de estar, onde ele tomava café com a sua esposa. Aí aqui era o quarto de oração. E o jovem William, olhando, viu que no lugar onde Wesley orava existiam 2 buracos no piso, no assoalho do piso, a marca dos seus joelhos. E o jovem William ficou olhando. Todo mundo voltou para o ônibus. Na hora o professor contando, está faltando alguém. Cadê o William? Rapaz, não sei. Quando ele chega no quarto de oração de Wesley, o jovem está com os joelhos encaixados, onde Wesley orava e clamava aos prantos: faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. William, muito conhecido como Billy Graham, porque Billy é o apelido de William, ou Bill, aqui é Severino, né? O Billy saiu daquele lugar, reconciliado com Deus. Inesperadamente, Deus poderia ter usado um outro, mas aquele jovem rebelde não. Mas Deus decide visitar o jovem William Graham e o levanta como um dos maiores evangelistas que o século XX pôde conferir. Porque quando Deus visita o seu povo, Ele cumpre promessas feitas e estabelecidas. E Ele é o Deus do inesperado. Deus faz questão de confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Quando eu era metido a teólogo, chegava na minha congregação criticando todo mundo. Eu já passei por essa fase aí. Deus fazia questão de me confundir. Nós temos na pequena igreja onde eu congreguei uma irmã chamada Socorro. E a irmã Socorro, analfabeta de pai e mãe, mas Deus fez para ela uma promessa, pastor Jaziel.
vou te levantar, mulher, como uma pregadora da minha palavra, e vou te levar pelos 4 cantos desse país. E ela muito confusa. Ela conta que certo dia estava pregando na feira e teve que ser repreendida pelo pastor porque ela disse: olhe, Jesus expulsava os demônios e o povo chamava ele de Boi-Zebu. Aí o pastor: minha filha, vem cá, não é Boi-Zebu, não é Beuzebu. Ela nem falar sabia, mas Deus tinha dito: tu vais pregar a minha palavra. Analfabeta. E ela tem um mistério com Deus. Não sei se isso já aconteceu com o pastor Aloísio, mas às vezes ela está em casa orando, começa a falar em línguas e Deus começa a dar interpretação para ela mesma. E certo dia ela estava orando e Deus disse: mulher, assim como eu tenho te dito eu vou fazer, pega a minha palavra e lê. Aí ela pegou, abriu o texto, aí começou: porque Deus amou o mundo. É aquele versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus visitou aquela mulher com uma virtude tão grande. Ela começou a ler sem nunca ter pisado numa escola. Levou aquela mulher para vários estados do nosso país. Às vezes eu chego para ela e digo: irmã, socorro, a irmã é mais viajada do que eu. A irmã já pisou em avião mais do que eu, como pode, mulher? E em um tom de brincadeira, a irmã já foi para Rio, já foi para São Paulo, já foi para Goiânia, já foi para estado tal, para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, já foi para o Ceará. Ah, meu filho, isso é quando Deus decide cumprir promessas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: quando Deus visita o seu povo, Ele cumpre, mesmo parecendo impossível, mesmo parecendo improvável, mesmo parecendo bizarro. Quando Deus visita, Ele faz aquilo que prometeu. Em segundo lugar, o que Deus faz na visitação? A redenção é apresentada. Em Lucas 1:68, Zacarias, o pai de João Batista, em um lindo cântico espiritual. Preste atenção nesse texto, que ele vai ser chave para nós amanhã à tarde. Versículo 67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. O resultado do enchimento do Espírito é a atividade carismática. Profetizou dizendo: bendito seja o Deus, o Senhor de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui, por favor, me permita utilizar um pouco do grego do Novo Testamento. A expressão visitar e redimir, esses dois verbos, visitar e o verbo redimir, estão unidos por uma conjunção aditiva, o e. Visitou e redimiu. Português aí, jovens, Enem, está chegando, estudem. Conjunção aditiva, o que é que faz? Soma duas sentenças. Visitar e redimir, nesse caso aqui, são apresentados como sinônimos. Isso implica dizer que a visitação de Deus a Zacarias, que operou milagre, gerando seu filho João Batista como profeta que prepararia o caminho do Messias. Visitar é a apresentação da remissão de Deus para o seu povo. O que Deus faz na visitação? Ele apresenta o caminho da redenção, o caminho do resgate, o caminho da restauração, o caminho do perdão, o caminho da compra dos nossos pecados. Deus, quando visita o seu povo, Ele opera salvação. Não faz sentido falar de avivamento, falar de visitação e não falar de salvação. Deus apresenta a redenção, o seu plano redentivo para conosco. Porque a finalidade do Espírito Santo, do avivamento, é convencer a igreja da sua letargia, mas também o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro lugar, o que Deus faz na visitação? Lucas 7,16, Deus opera milagres. Milagres jamais vistos, talvez milagres inéditos. John Wesley, em seu diário,
conta a respeito de mais de 500 episódios de cura divina e milagrosa. Houve uma ocasião, inclusive, que John Wesley estava caminhando, ou melhor, estava a cavalo, indo de uma aldeia para outra, quando o seu cavalo começa a mancar e a parar, porque do nada começa a mancar com dores em sua pata. Deus prepara milagres inéditos. Não se espante com o que eu vou dizer agora, mas John Wesley conta no seu diário que ele orou pelo cavalo e este foi milagrosamente restaurado e saiu em disparada ao destino da próxima aldeia. Deus opera milagres extraordinários. Deus visitou Naim e levantou, através de Jesus, levantou o jovem que estava morto, sendo para ser sepultado. Deus opera milagres quando visita o seu povo. Você está pronto para o milagre de Deus? Se a tua fé depender da sua resposta, eu acredito que nada vai acontecer. Você está pronto para o milagre de Deus? Deus opera milagres. Eu falava agora à tarde a respeito de um grande evangelista chamado Smith Wigglesworth, mas eu quero falar de um outro agora. Um jovem de 16 anos chamado Lester Hall, morrendo com tuberculose, vomitando os próprios pulmões, com uma sentença de morte já assinada pelo médico. Estava morrendo. O médico deixou o atestado de óbito pronto na mesa da escrivaninha, apenas para os seus pais colocarem o horário em que a morte estava para ocorrer, ou ocorreria. E aquele menino com febre, delirando, com um aspecto esverdeado, porque o seu corpo estava tomado. Ele começa a dizer: Deus, se o Senhor existe, como eu aprendi na pequena igreja metodista, faça alguma coisa por mim. Eu preciso de um milagre, preciso de uma visitação. E ele contava que houve um momento em que ele olha para o seu lado e tem a visão de um caixão bem grande que tomava toda a sala. Ele se espanta com aquela visão do caixão, se vira da sua cama, olha para o outro lado e ele vê uma cruz muito grande. E uma voz ressoava e dizia: você tem apenas duas escolhas. Ou se entrega a mim para ser um pregador da minha palavra, ou a tua morte é certa e ocorrerá em poucos instantes. Aquele jovem, ao receber esta visitação de Deus, decide se entregar ao projeto de Deus para a sua vida. Porque quando Deus visita alguém, Ele tem a intenção de cumprir promessas, como já vimos. E no momento que ele diz: Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade, ele foi milagrosamente curado. Ele sentiu um fogo no seu corpo e aquele fogo lançou embora a tuberculose. E Lester Hall se transforma em um dos grandes pregadores e evangelistas do século passado. Ele tinha testemunhos de curas extraordinárias, testemunhos de libertações até mesmo bizarras e esquisitas, porque quando Deus levanta alguém numa visitação, Ele opera milagres. Deus levanta os improváveis, Deus apresenta a redenção, Deus opera milagres. O que Deus faz na visitação em último lugar? Atos capítulo 15, versículo 14. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, digo apóstolo porque ele é chamado assim na Epístola aos Gálatas, descrevendo o que Deus havia feito por mãos de Pedro diante dos gentios, disse o seguinte: expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Sobre o que Tiago está falando aqui? Ele está descrevendo o que aconteceu em Atos capítulo 10. Essa visitação de Deus foi constituída por um derramar intenso
sobrenatural e soberano do Espírito. Conforme já citei aqui, a Bíblia diz que estando Pedro ainda a falar, Atos 10:43, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo, de sorte que os fiéis que eram da circuncisão se maravilhavam, porque estavam vendo o dom do Espírito sendo derramado também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O que Deus faz na visitação? Deus derrama do seu Espírito. E eu gostaria de falar de algumas visitações de Deus na história. Houve um homem de Deus chamado Agostinho, conhecido na teologia e filosofia católica como Santo Agostinho de Hipona. Agostinho até então era incrédulo em relação aos milagres. Inclusive, a antibíblica e herética teologia cessacionista se baseia em alguns pressupostos de Agostinho antes desses episódios de milagres. O cessacionismo é uma teologia que diz que os dons milagrosos passaram, que o que ocorre hoje entre nós ou é emoção, ou é delírio, ou é demônio. Pasme você. Mas Agostinho passou a mudar de opinião depois que viu alguns milagres. A história diz que ele estava em sua diocese, porque esta é a terminologia mesmo, na cidade de Hipona, quando entra pela porta do templo um jovem chamado Paulos. Quem é Paulos? Paulos é um moço que na sua infância foi amaldiçoado pela sua mãe, e desde que recebeu essa maldição espiritual ele tremia constantemente e convulsionava. Paulos vai até o altar da diocese de Hipona, e do nada, enquanto o culto estava rolando, Paulos cai no chão. Permita-me, por favor, dizer, eu sei que existe muita manipulação, eu sei que existe muito empurra-empurra, eu sei que existe muita coisa estranha, mas não vale dizer que esse negócio de cair pelo Espírito começou agora, isso é antigo. Paulo cai pelo Espírito como que desmaiado diante de todos os que estavam ali. Então eles esperavam, Paulo vai levantar, vai continuar tremendo, Paulo vai continuar convulsionando, mas do nada, Paulo se levanta perfeitamente, sem nenhum tremor, sem nenhuma convulsão. A história conta, inclusive um historiador católico chamado Ed Hensley, no livro Sons de Milagres, diz que toda a igreja em Hipona começou a jubilar, começou a cantar em outras línguas, ao ver o milagre de Deus na vida de Paulo. Deus visitou aquele povo com um grande milagre, com o derramar do seu Espírito. O barulho da igreja foi tão grande que Agostinho precisou tocar um sino para o povo se calar, porque do outro lado todo mundo ouvia. No outro dia, a irmã de Paulo, a Paládia, aparece do mesmo jeito, tremendo, convulsionando, vai até a frente, cai no chão pelo Espírito, do nada se levanta, e mais uma vez Deus derrama seu Espírito naquela igreja. Todos começam a cantar em outras línguas, a gritar, a jubilar, a glorificar a Deus, porque Deus estava visitando o seu povo. Pergunta para o teu irmão, está preparado? Então solta o cinto de segurança, diga para ele. Tem um pastor amigo meu que diz assim, meu filho, eu sou pentecostal com cinto de segurança. Eu disse, pastor, eu já tirei meu cinto faz tempo. 1738, Universidade de Oxford, na Inglaterra. Depois de passar por uma experiência bastante atordoante em um navio, onde John Wesley, atravessando o continente, uma tempestade no navio, ele com as duas mãos na cabeça, pensando que ia morrer, e ele vê os irmãos morávios cantando tranquilamente. E ele percebeu que não tinha convicção de salvação, porque os morávios cantavam no meio da turbulência. E ele vai até uma reunião de oração desses irmãos, e ele conta que no dia 24 de maio de 1938, teve o seu coração estranhamente aquecido. Passaram-se os dias, provavelmente no mês de agosto do mesmo ano, estava John Wesley com Charles Wesley, George Whitefield reunidos no Clube Santo da Universidade de Oxford. Era madrugada, eles estavam orando,
quando de repente, repita comigo, de repente, como vimos na mensagem, o Espírito Santo cai sobre eles. O Espírito Santo cai sobre eles e eles caem para trás. Todos eles, sem terem ensaiado, começam a cantar um cântico espiritual dizendo: ó Senhor soberano, Tu és o único Deus e Senhor. Eles começam a cantar esse hino. E partindo dali, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield saíram revolucionando todo o mundo daquela época, avivados e inflamados pelo poder do Espírito. Porque quando Deus visita o seu povo, nós vemos que Ele levanta improváveis e faz através desses improváveis coisas extraordinárias. 1905, um jovem franzino, o cabelo dele parecia com o meu quando eu tinha. Baixinho aqui e crescendo só aqui do lado. Pode procurar depois na internet. Evan Roberts. Na Capela Moriá, percebendo a ausência dos irmãos nos cultos, nas celebrações, ele começou a clamar a Deus: Senhor, cadê o teu povo que não te busca mais em comunidade? Os bordéis estão cheios, os estádios estão repletos, os bares estão abarrotados de pessoas, mas as igrejas estão vazias. Diz a história que ele se ajoelha, e a oração de Evan Roberts e o movimento que ele fazia com o seu corpo eram estes aqui. E ele dizia: ó Senhor, quebra-me, verga-me, humilha-me. E a oração de Evan Roberts foi ecoando sobre toda a Capela Moriá. E ele dizia: Senhor, verga-me, inclina-me, humilha-me. De modo que o Espírito do Senhor ouviu o clamor de Evan Roberts. E todas as pessoas daquela localidade começaram a correr para a Capela Moriá, porque a presença de Deus estava sendo sentida e percebida. Um grande avivamento é despertado. Do nada, muitos irmãos começaram a cantar cânticos espirituais. Haviam línguas, haviam milagres. Não era o destaque do avivamento, mas estas coisas estavam ocorrendo. E a história conta que agora, na porta dos estádios, dizia assim: não temos jogo, porque os jogadores estão no templo. Nas portas dos bares estavam escritos assim: não temos mais como servir cachaça e bebida, porque os beberrões estão se convertendo. Na porta dos bordéis tinha assim: não temos mais garotas de programa, porque estas estão servindo a Deus. Bares fecharam, estádios fecharam, bordéis fecharam, porque o Espírito estava sendo derramado e eles estavam buscando a intensa presença de Deus. Orebacama na basui chorehas. Alabauia sui chorehas. Em 1995, mais recente. Era dia dos pais nos Estados Unidos. E um evangelista chamado Stephen Hill tinha sido tocado poderosamente por um avivamento lá na Inglaterra, na Capela Anglicana da Trindade. E um pastor assembleano, Assembleia de Deus, lá dos Estados Unidos, chamado John Kilpatrick, convida Stephen Hill para pregar. Era culto dos pais. E o pastor John esperava uma mensagem de confraternização. Dia dos pais, muitos pais visitando. E passa a palavra para o evangelista. E todas as expectativas do pastor da igreja foram quebradas. Eu dizia até ao pastor Jaziel: o evangelista é um pouco doido, um pouco fora de esquadro. Ele começa a pregar a mensagem: se arrependa dos seus pecados. Abandone a prostituição, abandone a mentira, abandone as drogas, confesse sua fornicação, confesse seu adultério. E o pastor: meu Deus do céu,
Isso não é mensagem que se pregue. Ele deveria pregar sobre José, um pai exemplar. Deveria pregar sobre Abraão, um pai da fé. Meu Deus, ele deveria pregar uma mensagem de confraternização. Nunca mais ninguém vai voltar. Quando do meio para o fim da mensagem, as pessoas que estavam ouvindo aquele sermão começaram a vir à frente, drogados trazendo consigo carteiras de cigarro, jogando diante do púlpito. Outros trazendo cachimbo com o qual consumiam as suas drogas. Outros trazendo seringas com a qual usavam suas drogas injetáveis. Outros trazendo preservativos e jogando porque estavam desistindo da prostituição. E do nada Deus começou a fazer um mover avassalador. Enfermos começaram a ser curados. Pessoas começaram a cair por todos os lados daquele templo, porque do nada, de repente, Deus decidiu visitar a Assembleia de Deus em Pensacola. Quem dera se hoje, através do clamor desta igreja, Deus visitaste esse povo, visitaste essa igreja. Ei, querido, Deus quer visitar você. Amam, chorebanas, sereganas. De camamana no rova, sweet. O desejo de Deus, querido, é visitar você. Oh. Eu quero concluir meu sermão nesta noite. Você deseja uma visitação? Embora seja um ato soberano de Deus, a visitação precisa ser acolhida. Talvez, entenda a linguagem que eu vou usar, por favor. Talvez a maior dificuldade de Deus hoje seja encontrar um coração disponível a acolher a sua visitação. A Bíblia diz que Deus procura, né? Então usa essa linguagem, eu posso usar essa linguagem. Talvez a maior dificuldade de Deus seja essa. Sei que para Deus não é nada impossível, mas entenda o que eu estou dizendo. Se hoje apenas você abrir o coração e dizer para Deus: Deus, estou disponível. Não faça como aqueles homens das estalagens. Deus estava em forma de criança, percorrendo as cidades de Belém, procurando um lugar para ser acolhido, mas somente naquela estrebaria. Às vezes os lugares que Deus vai visitar são lugares improváveis e desprezíveis, deitado numa manjedoura, num coxo de cavalos. Às vezes a visitação de Deus vai ser lá naquele antigo estábulo, aquele antigo depósito de feno, como na Rua Azusa 312. Às vezes a visitação de Deus não vai ter um doutor, um reverendo à frente. Às vezes um homem cego de um olho, com a sua cabeça entre caixas de maçã como William Seymour. Mas o que importa não é o título de quem está à frente, mas o Deus que está presente, tendo espaço para operar. Oh. Talvez o avivamento e a visitação de Deus não seja esteticamente agradável, com pessoas engomadinhas preservando o engomamento da sua roupa e o retoque da sua maquiagem. Talvez o avivamento seja algo avassalador, algo perturbador, algo que traga incômodo. Talvez seja necessário chamarem até os bombeiros, como na Rua Azusa. Conta-se que muitas vezes se ouvia explosões de dentro daquele galpão. Quando os bombeiros chegavam, diziam: o que é que está acontecendo? Há um incêndio espiritual lá dentro, há um incêndio do Espírito lá dentro. Ei, será que você está disponível?
Chore banagamas, sorekamas. Emanagas. Fiquemos de pé, por favor. Por favor, permaneça nesse espírito. Mas você que já está sentindo o toque do Espírito, você está chorando, você está sendo quebrantado, por favor, venha aqui à frente agora. Se puder afastar as cadeiras um pouco para trás. Você que já está sentindo o toque do Espírito, você está chorando, você está sentindo no teu coração o fogo de Deus queimar. Não demore, venha logo, venha aqui à frente agora. Venha. É o Espírito que já está movendo em você. Eu quero a princípio concordar com o que Deus já está fazendo. Venha. Pode vir mais à frente. Isso. As línguas desse irmão são um clamor do seu espírito a Deus. E ele em outras línguas está dizendo: ó Deus, todo o meu ser tem sede da tua presença e se entrega a ti. Ó Deus, todo o meu ser tem sede da tua presença e se entrega a ti. A Bíblia diz que as línguas estranhas interpretadas são uma oração a Deus. Então é isso que ele está orando em outras línguas. O Espírito está derramando sede nos corações. Vocês que vieram aqui à frente, comecem a beber. Esse ato de vir à frente é apenas para confirmar a fé. Comecem a beber. Recebam de Deus agora. Espírito Santo, vem. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Mais Espírito, mais. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Mais. Aumenta e intensifica a tua presença. Mais. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito
reconciliando aqui essa noite. Santo Espírito, incendeia, 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 Espírito Santo, toca ela agora. Toca mais. Mais. Mais em nome de Jesus. Mais em nome de Jesus. Mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Ela tem sede. Mais. Em nome de Jesus. Cheia. Isso, cheia. Espírito, Espírito, Mais, Senhor, mais. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Receba agora. Mais, Senhor. Enche ela. Jesus, enche ela agora. Mais. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do eu adorarei Sejam cheias agora. Mais, Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, mais em nome de Jesus. de novo. Espírito Santo, vem com mais do teu fogo. Agora em nome de Jesus. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem que enche-nos de novo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Deus está aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, Deixa queimar, deixa queimar. meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, uma glória contemplar. Então vem incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, uma glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. E te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. O teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar Adore, adore, adore. coração ao teu altar. Então vem incendiar ao teu altar. Quero ouvir te damos glória, meu poder sempre. Amém. Deixa fluir. Aí está a unção. Aí está a unção. Beba, beba dessa unção. Levanta as suas mãos bem alto. Você que deseja dons espirituais, nós vamos clamar agora. O Espírito Santo é aquele que distribui dons espirituais. Levante sua mão bem alto e diga assim comigo: Espírito Santo, eu tenho sede de mais. Diga assim: eu não me importo com o que vai acontecer, com o que vão pensar de mim. Eu apenas quero me embriagar da tua presença. Diga assim: Espírito, queima agora, agora, cheio, agora, agora, receba, receba, receba dons espirituais, vai, agora, cheio, cheio agora, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, receba, receba, receba. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.
Erga a sua voz em adoração. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Renova teus filhos, ó Pai. Como eu amo esse Aleluia. nome, Aleluia. nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Oh, oh. Está terminando a primeira noite. Aproveite os últimos Como eu amo minutos. seu nome. Aproveite os últimos minutos dessa Nome noite mais lindo. e se renda. Como eu amo Deixa seu fluir o nome. rio de Deus na tua vida. Deixa fluir. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro bater na porta. É sobre filhos e Carpinteiro filhas. bater na porta. Ele está derramando o Espírito sobre filhos e filhas. Filhos e filhas. Receba, receba, Do lado receba. de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro Receba, eu receba, abro a receba. porta. Pode orar em línguas. Qual é o som? cheio. Qual é o som? Quando Deus desce na... Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na... Qual é o som? Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. Se reconciliou e foi renovado agora. Foi reconciliado e renovado. Já está orando em outras línguas. Ei!
afastado que quer voltar para Jesus, algum jovem que está afastado do Evangelho, que enfraqueceu na fé, mas quer voltar hoje. Se tiver, levanta a mão, aonde você estiver. 2 jovens voltaram para Jesus aqui, um foi renovado no Espírito já, em línguas estranhas. Tem mais alguém? Alguém não é cristão ainda, que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém? Aqui, oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos aplaudir mais forte. Glória a Deus. Essa unção do Angorá está forte, se convertendo gente direto lá. Mais alguma vida para Jesus? Afastada? Mais alguém? Voltar para Jesus também? Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus mais forte. Mais forte, glória a Deus. Você não pode sair daqui sem reativar a tua vida com Deus, sem pedir perdão pelos teus pecados, sem abrir tua alma para que esse espírito de poder, de alegria volte a habitar você. No lugar de você ser habitado por angústias, por pecados, por pensamentos suicidas, você vai ser habitado por um Deus poderoso, grandioso, que te ama, que empodera a tua vida, que anima você, que faz de você fonte de vida para outras pessoas. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Então levante as mãos, vamos orar pelos nossos irmãos aqui. São 4 vidas para Jesus nessa noite. 4 vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que é que vai acontecer até terça? É só segunda noite, gente. Meu Deus do céu. Vou falar igual os irmãos mais antigos, pentecostais mais antigos. Irmão, tira essa tampa do vaso, vai encher. Tem muita coisa mesmo em nossa vida. Vamos, levanta as mãos. Senhor, nós louvamos pela obra do Teu Espírito Santo nesses corações, convencendo elas da necessidade de salvação, e hoje entregam suas vidas a Ti, te confessam como Senhor, como Salvador das suas vidas. Ó Pai amado, nós Te louvamos por elas, louvamos pelo perdão dos seus pecados, por esse convite gracioso do Teu Espírito, e por eles terem decidido deixar o rio do Espírito conduzir suas vidas. Perdoa seus pecados, Senhor. Enche todos eles do Espírito, para que saiam daqui já afiados para pregar o Evangelho, para influenciar outras vidas no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem está alegre, diga amém. Ei, tem uma chuva forte lá fora, não sei como é que nós vamos sair daqui. O pastor Luiz vai terminar, dá a bênção. Quem quiser pegar chuva, vem buscar. Quem não quiser, vem contar a mão, que até a chuva passar. Vocês decidem pegar chuva ou pegar fogo. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradecemos por tudo nesta noite que foi realizado neste lugar, e pedimos a tua bênção para que ele chegue em casa em paz. Leva cada um ao seu lar, dá uma noite abençoada a cada um, te manifesta poderosamente e fala com eles em nome de Jesus. E a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus, agora e para todos sempre. E todos digam de novo.